1 milhão de toneladas de basalto apenas empilhadas e transformadas em enormes paredes e ilhas artificiais. É de impressionar a mente, é incrível. Alguns desses blocos são simplesmente massivos. A comunidade científica foi abalada pela descoberta de uma antiga cidade flutuante, que dizem ter sido construída por gigantes em Namadol. Essas intrigantes ruínas estão fazendo os especialistas repensarem o que sabem sobre a história. De líderes que se pensava terem habilidades mágicas a histórias sussurradas de magos enormes e dragões voadores, quais habilidades esses antigos gigantes possuíam para construir uma cidade tão incrível? E como essa impressionante façanha de engenharia passou despercebida na história por tanto tempo? Se você olhar para o leste de suas margens, verá mais de 8.000 quilômetros de oceano aberto até chegar à Califórnia. A oeste, há mais 4.000 quilômetros de oceano até Manila, nas Filipinas. A própria ilha é bastante pequena e parece principalmente sem importância, cobrindo apenas 21 quilômetros quadrados de terreno acidentado e inóspito. Está coberta de selvas densas e pantanos, com uma montanha íngreme no meio. No entanto, apesar de sua localização remota e terreno difícil, Ponap abriga uma peça incrível da história. Em sua costa oriental, nas águas rasas, encontra-se um complexo de pedras incrível. Este local, chamado Namadol, consiste em 92 ilhas artificiais construídas sobre um recife de coral, estendendo-se por mais de 1 quilômetro. Essas ilhas estão conectadas por uma complexa rede de canais revestidos de pedra, o que dá ao lugar seu nome, Namadol, que significa o dentro dos intervalos. Nos tempos modernos, Namadol foi apelidada de O Veneza do Pacífico e é fácil entender por quê. Em todo o complexo, você encontrará uma série de estruturas impressionantes feitas de grandes pedras de basalto. Algumas paredes têm até 17 metros de altura e medem até 5 metros de espessura, com colunas e edifícios feitos de pedras pesando entre 5 e 50 toneladas. Essas pedras são empilhadas de uma maneira que lembra a construção de uma cabana de toras, criando uma maravilha arquitetônica inigualável na Micronésia. Surpreendentemente, os pesquisadores estimam que mais de 750.000 toneladas de pedra foram usadas para construir Namadol. David Schultz, que conduziu investigações extensas lá nas décadas de 1980 e 1990, comparou a escala imensa do projeto à construção da Grande Muralha da China e da Grande Pirâmide do Egito em termos do volume de pedra e trabalho envolvidos, bem como da vasta extensão do local. Namadol se destaca como um dos locais antigos mais notáveis da Terra, único por ter sido construído sobre um recife de coral. Isso levanta questões intrigantes sobre seus construtores. Datações recentes de carbono nas estruturas de pedra sugerem que a construção começou por volta de 1180 d.C. Essa evidência aponta para a dinastia Sodelur, que governou a ilha de Ponap durante esse período, como os possíveis arquitetos de Namadol. Segundo essa teoria, quando os Sodelur foram derrubados no final do século XVII, o local foi abandonado, deixando para trás as ruínas misteriosas que ainda vemos hoje. No entanto, investigações adicionais no local sugerem que as pessoas se estabeleceram lá muito antes de 1180 d.C., possivelmente já no século II a.C. ou ainda antes. Isso sugere que as origens de Namadol podem se estender muito além da época da dinastia Sodelur. Se Namadol foi realmente construída há 1000 anos pela dinastia Sodelur, isso levanta uma questão simples, porém intrigante, em como eles realizaram tal façanha. Um desafio notável é a falta de pedreiras de pedra próximas. Isso significa que as enormes pedras de basalto que formam Namadol devem ter sido transportadas de outro lugar. A ilha de Ponap é extremamente acidentada, dificultando o transporte de pedras através dela. Esse desafio nos obriga a considerar se os construtores de Namadol obtiveram suas pedras da própria Ponap ou de outra ilha pequena próxima. Independentemente da fonte, eles teriam que transportar essas pedras pelo oceano até o local de construção. Inicialmente, alguns sugeriram balsas de bambu como método para transportar as pedras, mas essa ideia foi rapidamente descartada quando se considerou o peso das enormes pedras de basalto usadas em Namadol. Em 1995, um especial do Discovery Channel tentou usar balsas de bambu para flutuar pedras que pesavam apenas 1 a 2 toneladas, significativamente menores do que as de Namadol, e descobriu que as balsas afundavam. A história oral do povo de Ponap oferece um conto interessante sobre as origens de Namadol.
Tudo começa com um grupo de 7 homens e 9 mulheres que, há muito tempo, partiram em uma jornada de um lugar distante através do oceano em busca de um novo lar. Durante sua viagem, encontraram um misterioso espírito de polvo. Esse espírito os guiou até uma ilha escondida no Oceano Pacífico. No entanto, acabou sendo um truque. Quando chegaram, descobriram que a ilha era muito pequena, não maior que uma canoa, e muito pequena para viver. Felizmente, esses viajantes tinham poderes mágicos. Eles usaram sua magia para chamar o resto da ilha debaixo das ondas. Nesta terra recém-revelada, eles se estabeleceram e construíram um altar de pedra no seu centro. Eles chamaram a ilha de Ponap, que significa o sobre um altar de pedra. Com o passar do tempo, mais 5 grupos de colonos chegaram a Ponap, cada grupo trazendo conhecimento mágico secreto, permitindo-lhes fazer coisas incríveis como mover montanhas, levantar recifes e moldar a ilha. Juntos, eles construíram uma civilização próspera. Eventualmente, um 7º grupo chegou, trazendo consigo os feiticeiros mais poderosos, os irmãos Olosopo e Olosipa. Esses irmãos usaram sua magia para construir Namadol. Eles fizeram enormes pedras de basalto flutuarem pelo ar como se fossem leves, empilhando-as em ilhas, canais, paredes e edifícios. A magia perdida poderia permitir-lhes fazer isso. Isso é chamado de levitação acústica. Essa técnica fascinante envolve o uso de ondas sonoras para levantar pedras pesadas, combinando sua frequência sonora para torná-las leves e fáceis de mover. Pense nos antigos locais megalíticos em todo o mundo, como Stonehenge ou a Grande Pirâmide de Gizé, construídos com enormes pedras que parecem impossíveis de serem movidas por povos antigos, muito menos usadas para construção. Alguns acreditam que esses locais são prova de que civilizações antigas dominaram a arte da levitação através do som ou outros métodos misteriosos, permitindo-lhes desafiar a gravidade e manipular objetos gigantescos sem esforço. O que é ainda mais intrigante é que, em quase todas as culturas com estruturas megalíticas, há lendas sobre como as pedras foram movidas usando o som. Essas histórias falam sobre magos entoando feitiços, canções secretas ou o uso de grandes gongos, trombetas, liras ou símbolos para mover as pedras.